Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos continuar falando sobre o Australian Open. Hoje de manhã se encerrou a segunda rodada no Australian Open. A gente teve algumas surpresas nessa segunda rodada, alguns cabeças de chave caindo mais cedo, mas alguns jogadores confirmando seu favoritismo. E já temos a terceira rodada do torneio montada com alguns jogos bem legais para a gente acompanhar, né? Estou fazendo aqui esse experimento de passar por todo o torneio, falar todos os jogos da chave masculina e comentar um pouco sobre os jogos, né? É um experimento que eu estou fazendo no Australia Open. Se vocês gostarem, eu vou estender não só para os outros grandes slams, Roland Garros, Wimbledon, US Open, como eu irei estender talvez até para Masters 1000 se vocês quiserem. Até porque jogos de 2 sets ou 3 é mais fácil de comentar do que os de 5. Mas esse aí vai ficar muito a critério de vocês. Mas peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo para os outros fãs de tênis, né? A segunda rodada começou com Otti e Sonego, né? O tênis italiano jovem, muito promissor. Começou perdendo para o alemão por 6-2, mas deu uma baita virada, fazendo 6-2, 6-3 e 6-1 e vencendo por 3-1, avançando a terceira rodada, né? O Sonego, para quem não lembra, foi o que deu aquele trabalho enorme ao Djokovic em Roland Garros na última temporada. A gente teve o Kecmanovic enfrentando o Tommy Paul e vencendo o cabeça de chave 41 por 3-0 em parciais longas, né? A gente teve 7-6 com 9-7 no tie-break, 7-5 e 7-6 com 10-8 no último tie-break. Então, assim, não foi um jogo fácil, mas consegue passar em 3 sets, né? Pablo Carreño Busta, cabeça de chave número 21, conseguiu aí uma boa vitória sobre o Griggs, porque era um oponente bem complicado, que vem jogando muito bem desde o US Open. E assim, foi um jogo de quase 4 horas e 20 minutos, né? Foi mais de 4 horas de jogo. O primeiro set, né? O Carreño Busta ganhou por 6-3, depois tiveram 2 tie-breaks, um para cada lado, né? Ambos os sets com mais de 1 hora de duração. Aí no quarto set o Grigspor ganhou, tava 2-2 e o Carreño Busta fechou o último set por 6-4. Então 3-2 para o espanhol que continua vivo no torneio. A gente teve o Reilly Opelka, talvez o melhor sacador da atualidade, né? Acho que a gente pode colocar assim, né? Porque ele vem jogando muito bem, seu saque muito potente. E assim, venceu o Dominic Kopfer por 3-0. Então, boa vitória contra um oponente que não é muito fácil de derrotar, não. Então, continua sólido no torneio o Reilly Opelka, que já estreou muito bem contra um duro Kevin Anderson, que não é um jogador fácil de se derrotar. O Cordat, além de ter vencido do Cameron Norrie, agora vence do Moetet, mas com mais trabalho, né? Teve que precisar de 7-5 e 7-6 nos últimos 2 sets para vencer. E assim, venceu depois de 4 horas e 47 de batalha. 3-2 para o Cordat, americano muito talentoso, muito bom jogador. Vamos ver, tá mostrando aí bons sinais de evolução e tá jogando muito bem até agora esse Australia Open, avançando para a terceira rodada. Denis Shapovalov sofreu contra o sul-coreano Kwon. A gente teve 3 tie-breaks nos primeiros 3 sets. O Shapovalov perdendo 2 deles e ele teve que fazer 7-5, 6-2 nos últimos 2 sets para conseguir avançar, né? O canadense mais uma vez teve que jogar mais de 4 horas de jogo, vem bem cansado para a terceira rodada. Essas rodadas longas iniciais não são boas para o restante da temporada do Australian Open. Então, assim, o Shapovalov até agora tendo mais trabalho do que devia e continua cometendo muitos erros. Foram 10 duplas faltas no jogo, então o Shapovalov não pode errar tanto e abrir tantas brechas para o adversário. Então o número 14 do mundo sofreu bastante, né? Rafael Nadal venceu por 3-0, mas um jogo que não foi tão fácil assim. 2 horas e 41, né? O último set teve 1 hora. Nadal tendo um pouco de dificuldade para fechar os seus games de serviço, mas assim, o problema dele nesse jogo foi primeiro serviço, né? Ele não estava conseguindo encaixar direito, foi apenas 54%, que é pouco. Ele foi tão bem no primeiro jogo nisso, mas pelo menos um sinal de otimismo. Ele ganhou 64% dos pontos com o segundo serviço. Isso é um sinal de otimismo. Mas duplas faltas foram um problema, 5 no jogo. Então, Rafael Nadal ainda tem um problema com o saque. Para vencer o Raffmann da Alemanha, isso não vai ser tanto problema, é muito superior ainda, muito recurso o Nadal ainda tem. Então, Nadal consegue avançar com 3-0 e até agora não se desgastou muito nesse torneio, né? O Kozlov enfrentou o Berrettini, deu trabalho, Berrettini de novo sofrendo mais do que devia, o cabeça de chave 7 passa por 3-1 e avança a terceira rodada, mas segunda vez seguida que ele perde um set no Australian Open, né? O Alcaraz venceu o Dusan Lajovic, né? O Alcaraz continua subindo no ranking, cabeça de chave 31 venceu com autoridade o Dusan Lajovic, que é um bom jogador, fez 6-2, 6-1 nos 2 primeiros
set. O Lajovic cresceu o nível no último set, mas não adiantou muita coisa. O Alcaraz continua avançando e até agora não perdeu sets nesse torneio. Então, grande surpresa, Carlos Alcaraz. O Garim, esse daí se cansou bastante, hein? O cabeça de chave 19 teve que jogar 5 sets no primeiro rodado e joga 5 sets de novo contra o Martinez. E foi difícil, chegou a estar perdendo por 2-1. Foram 4 horas e 35 de batalha, então o Garim tá bem desgastado e abre brecha aí para o seu oponente vencê-lo na terceira rodada. O desgaste físico é muito importante, até porque só os ETs do tênis conseguem sentir menos isso do que os jogadores mais normais, entre os terráqueos, né? Então, complicada aí a estreia do Garim no Australian Open. O Albot da Romênia conseguindo avançar a terceira rodada do Australian Open, venceu por 3-0 o Vukic. É um bom torneio para o cabeça de chave número 124, que vai subir bastante no ranking, indo para a terceira rodada. Humberto Kratz caiu na segunda rodada, sendo atropelada por André Manarino. O Manarino resolveu aprontar nesse Australian Open, 3-0, 6-4, 6-2, 6-3, né? Um pouco mais de 2 horas de jogo, uma partida até fácil. E um Kratz, um dos caras que a gente imaginava chegando longe, ganhar. Não, eu não acho que um Kratz é bola para vencer Grand Slam ainda, mas foi realmente impressionante a facilidade que o Manarino venceu. E o Kratz caindo cedo, hein? Que coisa. Essa daí eu não esperava um Baron Kratz caindo tão cedo. Karen Khachanov venceu o Bonzi por 3-0. Bom jogo do Khachanov. Começou um pouco apertado. No segundo set aplicou um pneu. No terceiro, o Bonzi do francês conseguiu levar o nível, mas não o suficiente para roubar um set do Khachanov. Então o Khachanov avança a terceira rodada do Australian Open. Aslan Karatsev, depois de sofrer um bocado na primeira rodada, ativou o modo mais eficiente dele e venceu o McDonald por 3-1. Perdeu o primeiro, mas depois tomou controle do jogo e venceu 2 horas e 32 de partida. Uma partida mais rápida. Uma surpresa, assim, o Zverev não ganhar não é surpresa nenhuma. Ele é, talvez, ao lado do Medvedev, os atuais melhores jogadores de quadradura da atualidade. E descartando, obviamente, o Djokovic, que não está participando do torneio. Mas o jeito que ele venceu o John Millman, que já foi quartas de final no Australian Open, que é um jogador muito sólido, impressionou bastante. Devolvendo muito bem, ele mantendo uma solidez enorme no fundo de quadra, oscilando muito pouco. O Zverev teve problemas com duplas faltas de novo, que isso é perigoso, ainda mais assim quando for chegar nas rodadas finais. Mas ele jogou bem demais, mas muito bem mesmo, né? Assim, os únicos problemas, como eu disse, dupla falta e segundo serviço, onde ele ganhou apenas 5 pontos de 19. Então, assim, o segundo serviço dele não está muito bom e se ele for colocado sob pressão, isso pode ser um problema no torneio. Mas jogou bem demais o Zverev. Tirando esses 2 problemas que são um pouco preocupantes, mas podem ser resolvidos no torneio, o alemão avança 3-0, atropelou o Millman 6-4, 6-4, 6-0. O Monfils venceu o Bublik e esse daí tá jogando uma barbaridade. O Monfils fez 6-1, 6-0 no primeiro set, uma facilidade enorme, não precisou acho que nem de 50 minutos direito para vencer 2 sets e veio 6-4 no último set, venceu 1 hora e 28. Até agora acho que o Monfils é o cara que ficou menos tempo em quadra. Mostra o quão bem ele tá jogando, o Monfils jogando a nível auge dele talvez, né? Tá muito bem. Vamos ver até onde chega o francês Gaël Monfils. Tá jogando demais, muito feliz em ver o Monfils jogando nesse nível. O Marin Cilic venceu o Gombos por 3-1. Cilic tentando se recuperar, não viveu um ano passado muito bom e agora recuperando um pouco aí do saque, né? 20 aces nesse jogo, um pouco mais a cara do Cilic, né? Que ano passado o saque dele não machucava, né? E isso é a grande qualidade do Cilic. É um sacador que troca muito bem as bolas e por isso tem suas finais de Grand Slam e o título do US Open, né? E o Marin Cilic, quando o jogo funciona, tenista perigosíssimo, dá uma boa vitória, apesar de ter perdido o set, 3-1, avança Marin Cilic. O Cressy venceu o Makat, o Cressy é um bom jogador, fez final acho que contra o Nadal nesse torneio aí preparatório. Então assim, o Cressy vem jogando bem, consegue uma terceira rodada, venceu o Matskat, que não é um grande jogador, 132 do ranking, né, em questão de ranking, mas é uma boa vitória, já garante uma vaga na terceira rodada. O Andrei Rublev, cabeça de chave 6, atropelou o Beranskis por 3-0, 6-4, 6-2, 6-0. Precisou de menos de 2 horas para avançar. Boa partida do russo. Diego Schwartzman está eliminado do Australian Open. Cabeça de chave número 13 caiu para o 175 O'Connell da Austrália, né? Então, assim, o O'Connell foi muito bem. Teve um jogo que não foi fácil, foi mais de 3 horas, mas ainda assim o Schwartzman não conseguiu vencer um set e acabou eliminado com antecedência. O saibro é a grande área do Schwartzman. Em quadradura ele sofre mais porque falta um pouco de potência nos seus golpes, né? Daniel Evans não precisa jogar contra o Rinderknecht, acho que ele acabou abandonando, por isso Daniel Evans avança a próxima rodada.
O Arrundar venceu o Mulcan por 3-1, né? O Arrundar tentando recuperar, já teve ranking mais alto e conseguiu até se recuperar de um pneu no terceiro set para vencer 6-1 no último, né? Até bem estranho quando isso acontece, mas pertence ao esporte, né? Acontece isso, né? Francis Tiafoe acabou eliminado por Taylor Fritz, que vem jogando bem. Fritz vencendo por 3-0, um jogador que a gente tem que olhar com bastante atenção. Fritz, muito sólido no fundo de quadra, toca muito bem as bolas. É um jogador que eu gosto bastante, né? E o Tiafoe tem sido ioiô, né? Sobe, desce, não tem conseguido tanta regularidade e acabou derrotado. Roberto Bautista Agut literalmente amassou o Philipp Kohlschreiber, né? 1h28 para vencer por 6-1, 6-0, 6-3, né? Não esperava tanta facilidade. Félix Auger-Aliassime precisou de 4 tiebreaks para vencer Davidovich Fokina. Quase uma média de mais de uma hora por set. Só o primeiro não durou mais de uma hora. 4h19 para o cabeça de chave número 9 passar sobre o promissor tenista espanhol. 7-6, 6-7, 7-6, 7-6. Né? Um jogo duríssimo para Félix Auger-Aliassime. Stefanos Tsitsipas acabou também tendo um jogo mais duro, né? Precisou de mais de 3 horas para vencer o argentino Baez. Ele ganhou o primeiro set, perdeu o segundo set no tie-break e cresceu graças a um físico mais bem preparado também nos outros sets, mas é uma oscilação que não pode acontecer e ele jogou muito mal no segundo serviço, perdendo mais da metade dos seus pontos nessa situação, né? Então, assim, contra jogadores desse ranking e tendo o nível de troca de bolas que ele tem, não pode acontecer, né? O De Minaur venceu o Mascaras por 3-0 e avançou, boa atuação do De Minaur. Benoit Paire avançou sobre o Igor Dimitrov. A gente sabe que o Dimitrov é isso, né? Ele pode ter o teto dele, como eu disse, é extremamente alto, o cara que já derrotou tenistas muito tops, mas ele é um piso muito baixo. O pior Dimitrov é um Dimitrov muito ruim. Talvez não tenha sido o caso dessa partida, porque ela foi um pouco complicada, 3-1, mas um pair que vinha em uma fase acabou derrotando o Dimitrov na segunda rodada. Minha decepção, Andy Murray enfrentou o japonês Daniel e acabou perdendo em 3-0 por triplo 6-4. Né? Não foi a melhor partida do Andy Murray, esperava mais. Foi mal no segundo serviço, não teve o saque que ele costuma ter, um saque que machuca, que normalmente complica bastante a vida do adversário. Teve bastante breakpoints, mas aproveitou muito pouco. O Daniel conseguiu se virar muito bem, foi melhor nos pontos decisivos e venceu por triplo 6-4. Richard Gasquet foi eliminado pelo holandês Botic van de Zandschulp. Vai enfrentar o Medvedev de novo, né? Então Botic van de Zandschulp jogando muito bem, saque e voleio assim de primeira qualidade. Perdeu o primeiro set, mas foi ganhando espaço no jogo até que o Gasquet acabou desistindo depois de perder 10 games em sequência. O Kyrgios acabou enfrentando o Daniil Medvedev e foi eliminado num jogo duro, né? Quase 3 horas de jogo. Um primeiro set precisou de tie-break, que o Medvedev foi bem supremo. Medvedev muito sólido no fundo de quadra, desgasta pra caramba a vida do adversário. Um dos piores oponentes para se ter no tênis. O Kyrgios jogou muito bem o terceiro set, mas não foi o suficiente. O Medvedev machucando muito com seu primeiro saque. O ace não faltou nesse jogo. 31 de Daniil Medvedev, cabeça de chave número 2. O número 1 do mundo acaba avançando para a terceira rodada. E Jannik Sinner, no último jogo que tivemos, venceu Steve Johnson sem problemas por 3-0, 6-2, 6-4, 6-3. Não precisou nem de 2 horas de jogo para avançar. E aí, como é que fica o chaveamento para a terceira rodada do Australian Open? A gente vai ter Krejcikov e Sonego. Esse jogo acontece hoje. Gael Monfils e Garin. O Monfils vai pegar o Garin, que é o número 20 e número 19 do mundo, mas o Garin que jogou muito tempo, né, talvez um dos que mais jogou, e o Monfils o que menos jogou. Então, assim, a vantagem física é toda do Monfils e de momento também. O francês, ao meu ver, é favorito, mas a gente sabe que o Monfils às vezes gosta de oscilar, mas tomara que não, que eu sou muito fã do Monfils. Alcaraz vai enfrentar Matteo Berrettini, jogaço. Vamos ver o Berrettini, vai precisar muito que o backhand funcione minimamente hoje. A gente vai ter Riley Opelka e Denis Shapovalov, o teste duro pro Shapovalov, o saque do Opelka. Cordat e Carreno Busta. Agora os jogos ficam legais, né? O Cordat vai enfrentar o Pablo Carreno Busta, jogo bem interessante também. Alexander Zverev e Albot, né? E é o jogo, acho que talvez mais fácil, né, que a gente tem nesse jogo, né? Eu acho que o Zverev, ele deve ter uma grande superioridade contra o Albot, né? E Khachanov e Rafael Nadal, jogo interessante. Vamos ver como é que o Nadal vai se virar contra o Khachanov. O head-to-head favorece um pouco o Nadal, né? 8 jogos, 8 vitórias para o espanhol, mas
Vamos ver, né? É um tempo diferente, nunca sabe o que vai acontecer. Óbvio que o favoritismo é do Nadal, mas ele não pode oscilar tanto com o primeiro serviço e não pode se desgastar desnecessariamente, né? Aslan Karatsev vai pegar o Manarino. Manarino é um tenista inteligente, pode ser que ele surpreenda o Karatsev, mas bate muito bem na bola o russo, né? Arundá vai pegar o Alexander de Minaur, um jogo interessante para se assistir também. O Roberto Bautista Agut pega Taylor Fritz, belo jogo, assim, desses jogadores mais top 20 aí. Deve ser realmente um jogo bem interessante de assistir. O Taylor Fritz evoluindo bastante, confronto direto 5-1 para Roberto Bautista Agut, né? A gente vai ter Daniel contra Yannick Sinner, Sinner pegando um jogador fora do top 100, mas que vem de vitória contra o Andy Murray, então tá motivado. Félix Auger-Aliassime, um oponente duríssimo, vai pegar o Daniel Evans, muito bom jogador, e que não jogou na segunda rodada, pode ser ruim em questões de ritmo, mas é bom em questões de físico, e o Auger-Aliassime jogou 4 horas nesse último jogo, né? O O'Connell vai pegar o Cressy, um ranking mais baixo dos jogadores, um deles vai para as oitavas de final. Benoit Paire e Stefanos Tsitsipas. Confronto direto é 3-1, hein? Vamos ver o Tsitsipas até agora oscilando bastante. O Paire, no seu melhor jogo, é muito enjoado. O jogaço, hein? Marin Cilic e Andrei Rublev, né? Pelo menos eu espero que seja jogaço. Pode ser que o Rublev atropele, mas se o Cilic estiver jogando bem, é um jogo para ser bem interessante. O russo tem confronto direto muito favorável com 5-1. E a gente tem Daniil Medvedev e Botic van de Zandschulp, né? Esse é o jogo que acontece também por essa terceira rodada. O jogo foi duro para o Medvedev no US Open. Foi o único cara, se não me engano, que roubou um set do Daniil Medvedev em todo o torneio. Então, Botic van de Zandschulp é um tenista bem perigoso, né? Vamos ver aí essa combinação de saque e voleio extremamente efetiva que o holandês tem. Essa aqui foi minha análise da segunda rodada do Australian Open. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, peço de novo, ajuda bastante o canal. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E daqui a 2 dias estarei de volta para analisar o que aconteceu de melhor na terceira rodada do Australian Open. Por esse vídeo é isso, gente. Até a próxima.